Uma boa noite mais uma vez para todos. Sejam bem-vindos ao santuário. Seja bem-vindo. Alguém veio pela primeira vez? Levante a mão. Sejam bem-vindos. Aqueles que vieram também pela primeira vez. Eu sou o Padre Jusemar. Vocês já me conhecem, a maioria de vocês. Eu sou padre salvista da Fraternidade Jesus Salvador. Então, uma alegria para mim estar aqui com vocês nesta noite para partilharmos da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. E se nós pudéssemos dar um tema para esta pregação, nós poderíamos dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. E quando nós falamos de fé, nós podemos nos lembrar de várias pessoas, personagens da Sagrada Escritura, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de fé. Todos aqueles que estão mencionados e relatados aqui nesta palavra foram homens e mulheres de fé. Ora, homens e mulheres pecadores, ora, homens e mulheres que se levantaram pela força da graça de Deus. E quando nós falamos da fé, nós lembramos de um modo muito especial da figura de Abraão. O Catecismo da Igreja Católica, quando vai nos falar sobre as duas colunas da fé, ou as duas pessoas que representam e simbolizam de um modo profundo a fé em Deus, a nossa fé no Senhor, o Catecismo apresenta Abraão, esta figura tão conhecida no Antigo Testamento, e nos apresenta também Maria Santíssima. Abraão, que representa todos os homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, e Nossa Senhora, que representa todos os homens e mulheres de fé do Novo Testamento. E nós podemos pegar a nossa palavra, você que trouxe a Bíblia, no capítulo 22 do livro do Gênesis. É um trecho um pouquinho longo, dos versículos de 1 a 17. Gênesis 22, de 1 a 17. Você que trouxe a sua palavra, você pode acompanhar. Você que não trouxe, preste atenção nas palavras que nós iremos proclamar. Gênesis 22, dos versículos de 1 a 17. Prestem atenção. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. E Isaque falou para seu pai Abraão e disse: Pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: temos o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Nós vamos ler daqui a pouquinho mais um trecho, mas imagine comigo esta cena de Gênesis 22. Abraão, já com idade avançada, se nós lemos um pouco antes, ele é contemplado pela promessa de Deus. Abraão, com sua esposa, já numa idade avançada, não tinham filhos. E de repente, eles são visitados por um anjo de Deus, dizendo que receberiam uma graça especial, que seriam pais, que mesmo com idade avançada, receberiam de Deus uma graça de ter um filho. E nesta profecia de Deus, o anjo havia dito que este filho seria sinônimo de muita bênção na vida de Abraão e de sua descendência. Imaginemos, irmãos e irmãs, a alegria do coração deste casal quando receberam esta notícia de que seriam pais. E imaginemos também a dor do coração de Abraão quando recebe esta ordem de Deus: Abraão, toma teu filho único, Isaque, que tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Parece uma contradição. Imagine Deus que deu este filho tão esperado a Abraão, de repente coloca Abraão à prova e pede que ele sacrifique o seu próprio filho. Parece que Deus não está pensando tão bem. Ou se nós olhamos a palavra de Deus de uma forma errada, parece que Deus está sendo injusto com Abraão. Afinal, se Deus deu aquele filho tão esperado por ele, se Deus concedeu a graça desta paternidade em idade avançada, como agora Deus pode pedir em sacrifício o seu único filho? O próprio Abraão teria que sacrificar o seu filho, teria que degolá-lo. E eu fico pensando, quando eu meditava esta palavra, que Isaque, no meio do caminho, subindo ao monte, ele faz uma pergunta para Abraão: meu pai, eu estou vendo que nós estamos levando a lenha, o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Pare para pensar como que Abraão, naquele momento, não deve ter sentido. Abraão sabia que iria sacrificar o seu filho, não podia falar nada para Isaque, e Isaque, uma criança inocente, faz uma pergunta que vai lá no profundo do coração de Abraão: meu pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E aí, a beleza da resposta de Abraão: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Olha só que homem de fé. E não é à toa que a igreja coloca Abraão, como eu disse, como uma das colunas da nossa fé. Abraão foi sábio e ele disse a Isaque: meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Abraão não sabia como que isso se daria, mas Abraão, queridos irmãos e irmãs, ele sabia que o mesmo Deus que havia dado Isaque para ele, seria capaz de realizar um milagre. Abraão, quando ele disse para Isaque: olha, meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, Abraão não estava dizendo isto só da boca para fora, mas Abraão estava dizendo isto com uma convicção profunda de fé.
Mas eu fico imaginando Abraão subindo ao monte Moriá, ao lado do seu pequeno filho, e ao mesmo tempo que tinha fé, ao mesmo tempo que subia em direção ao lugar do sacrifício, Abraão deveria por dentro estar sofrendo muito, e talvez até se questionando: meu Deus, como tu podes me pedir o meu único filho, aquele que o Senhor mesmo prometeu e me deu? Mas diz a palavra que Abraão subia em silêncio para o monte. E vamos continuar lendo este trecho da palavra de Deus, a partir do versículo 9. Os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão e tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo disse: não estendas a mão contra o menino, e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: o Senhor providenciará. Hoje se diz: no monte em que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe falou: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e te tornarei e te darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta palavra proclamada é uma palavra maravilhosa. Abraão tinha tanta fé que quando ele chegou no lugar do holocausto, ele diz a palavra que ele preparou as lenhas em cima da pedra e chegou a amarrar as mãos do seu filho e colocá-lo sobre aquele feixe de lenha. E diz a palavra que Abraão chegou a pegar a faca para sacrificar o próprio filho. E naquele momento decisivo da vida de Abraão, o anjo do Senhor lhe aparece e lhe chama: Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o teu filho. O que a palavra de Deus quer nos dizer, meus irmãos e irmãs? A palavra de Deus quer nos dizer que no caminho da nossa vida, porque Abraão, quando ele vai para o Monte Moriá, simboliza e significa o caminho que todos nós percorremos em direção a Deus, um caminho que às vezes se torna montanhoso, ou seja, um caminho difícil de trilhar. Mesmo que neste caminho árduo, neste caminho difícil, Deus permita algumas provações na nossa vida, no último momento, naquele momento onde nós pensamos que temos que entregar tudo, ou não vamos aguentar prosseguir, Deus, Ele envia também o seu anjo, ou Ele intervém na nossa vida de alguma maneira. O que aconteceu com Abraão não é diferente do que acontece na nossa vida. Muitas vezes na nossa história, na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós não compreendemos aquilo que passamos. Nós não compreendemos às vezes os sofrimentos que vivemos, ou as provas que Deus nos permite passar. Como Abraão, vocês acham que Abraão compreendia
tudo facilmente quando ele subia ao Monte Moriá, vendo ao seu lado seu pequeno filho, sabendo que Deus pediu para ele tirar a vida ou sacrificar o próprio filho. Abraão, como homem, como todos nós, de carne e osso, de sentimentos, ele deve ter naquele momento se estremecido por dentro. Mas mesmo que ele tenha se estremecido por dentro, ele se deixou movimentar e se conduzir pela fé. E foi na fé que Abraão respondeu isto a Isaque: Deus providenciará. Na nossa vida também, quando situações difíceis vêm sobre nós, ou situações que aos olhos humanos nós não conseguimos entender, ou até pensamos não superar ou suportar, nós precisamos afirmar como Abraão: Deus providenciará. Nunca se desespere quando as coisas estiverem difíceis para você, ou na sua família, no seu trabalho, na saúde, problemas dentro de casa. Ao invés de você se desesperar, ou até mesmo pessoas que às vezes aparecem ao nosso redor para zombar de nós, ou dizer: olha, o que você vai fazer diante de uma situação como essa? E nós devemos responder: Deus providenciará. E da mesma maneira que aconteceu com Abraão, Deus também irá providenciar para nós aquilo que nós precisamos. Aos olhos humanos, Abraão não tinha nenhum motivo para crer. Como ele, subindo um monte tão alto, iria encontrar bem ali no lugar do sacrifício, entre os espinheiros, um cordeiro? Se não fosse a ação da providência divina, se não fosse um agir da providência de Deus. Assim também na nossa vida, há tantas situações que, se nós as olhamos simplesmente com o olhar humano, ou se nós as contemplamos simplesmente com o olhar pessimista do nosso tempo, da nossa sociedade, nós não temos motivos nenhum para crer. Mas quando nós olhamos com o olhar de Abraão, com o olhar da fé, a nossa resposta deve ser sempre esta: Deus providenciará. E por isso que nesta noite, nós queremos pedir a Deus o dom da fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai nos dizer: sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque se Abraão não tivesse tido fé nesse momento, ele teria abandonado Deus, ele teria deixado de seguir a Deus, mas ele agradou a Deus. E a fé, se nós podemos dar uma definição, diz um livro antigo da igreja, de espiritualidade, de mística, que vai definir a fé dessa maneira: a fé é uma virtude teologal que inclina a nossa inteligência sobre o influxo da vontade e da graça, a dar firme assentimento às verdades reveladas, por causa da autoridade de Deus. Em outras palavras mais simples, a fé é justamente uma atitude onde nós submetemos a nossa inteligência, submetemos a nossa razão à graça de Deus, confiando na autoridade de Deus. E o que é a autoridade de Deus, senão aquilo que Ele mesmo vai dizer em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A autoridade de Deus é baseada na verdade, ou seja, Deus, meus irmãos e irmãs, Ele é plena verdade. Deus é plena verdade, nele não há espaço algum para mentira. E se Ele prometeu a Abraão esta vitória, Ele também promete a nós. Se Ele promete no Evangelho: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos abrirá, é uma promessa de Deus, e Ele não vai ser infiel a esta promessa, porque senão Ele deixaria de ser Deus verdadeiro por excelência. Então a fé, ela não é baseada em nós,
Porque se nós basearmos ou fundamentarmos a nossa fé em nós, a gente para pelo caminho. Quantas vezes as pessoas se aproximam da gente, padre, dizendo: padre, a minha fé está fraca. E quando a gente usa esse termo, pode ser até verdade, mas simboliza, na verdade, que nós estamos colocando a nossa confiança em nós, quando na verdade a nossa confiança deve estar em Deus. Se Abraão fosse colocar a sua confiança nele mesmo, primeiro ele não teria nem coragem para subir o monte, porque o Monte Moriá é altíssimo, ele já tinha idade avançada. Ele ia olhar para cima e falar: tchau, não vou nem subir a metade do morro. Mas Abraão não apoiou em si, Abraão se apoiou na presença, na potência e no poder de Deus. E nós também, queridos irmãos e irmãs, quando nós enfrentamos muitos problemas ou desafios da nossa vida, principalmente aqueles que parecem ir além das nossas forças, não devemos nos desanimar, porque nós nos apoiamos não em nós, nos apoiamos na força de Deus, na força de Deus que está bem perto de nós. E aí nós encontramos uma graça que Abraão encontrou maravilhosa, e que às vezes a gente não para pensar. Nós falamos das provas que Abraão passou, nós falamos do sofrimento que Abraão enfrentou ao subir o Monte Moriá, tendo ao seu lado o seu único filho para sacrificá-lo, mas nós nos esquecemos muitas vezes de nos lembrar da alegria que Abraão viveu quando o anjo lhe apareceu. Nós poderíamos dizer que a alegria de Abraão foi mais ou menos ou semelhante à alegria de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nos diz o Evangelho de São Lucas, que quando ela visita Isabel, ela canta o seu Magnificat, ou seja, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, ou seja, expressa uma alegria profunda que Nossa Senhora havia experimentado em Deus. Imaginemos Abraão quando ele vê ali o cordeiro. Você já pensou o seu filho ali para ser sacrificado? De repente o anjo aparece e diz: Abraão, não estendas as tuas mãos contra o teu filho, porque Deus providenciou para ti o cordeiro para o holocausto. Imagine, meus irmãos e irmãs, a alegria que brotou do coração de Abraão, para mostrar que aqueles que perseveram na fé, aqueles que conseguem subir o monte da vida, ou subir o monte, às vezes das dificuldades, no último momento, quando Deus intervém, nós ficaremos tão cheios de alegria, que essa alegria será muito maior do que a provação que nós passamos. Mas 3 coisas são importantes para que nós experimentemos esta alegria que Abraão experimentou. Primeiro, nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Abraão, quando ele disse Deus providenciará, ele não disse isso do nada, mas Abraão já tinha experimentado, lá quando Deus o chamou: sai da tua terra e vai para um lugar distante, onde eu te enviar. A partir daquele momento, Abraão já começou a experimentar a beleza e os cuidados de Deus. E quando Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse o seu filho, Abraão já reconhecia que Deus tinha o poder sobre todas as coisas. E nós também, quando enfrentamos um problema ou enfrentamos uma dificuldade, nós precisamos parar um momento da nossa vida, parar diante do Santíssimo Sacramento, dentro do nosso quarto ou no lugar onde nós preferimos, respirarmos fundo e olhar para trás e reconhecer tudo o que Deus já fez por nós. Porque quando a gente passa algum problema, facilmente nós nos esquecemos do que Deus já fez. Às vezes nós nos apegamos àquela tribulação do momento,
Às vezes nós nos angustiamos com aquela dor do momento, com aquele sofrimento que estamos passando, e aquele sofrimento, ele estreita a nossa visão, e às vezes nós não conseguimos reconhecer o que Deus já fez. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, mas eu, quando criança, eu sou o primeiro filho. A minha mãe teve sorte, né? Ou melhor, eu que tive sorte, né, de nascer dela e do meu pai. Mas eu, por exemplo, quando criança, eu tive em um ano 10 pneumonias. Era que recém-nascido, era praticamente uma pneumonia por mês, né? Porque um ano tem 12 meses, você ficar 10 meses, ou 10 pneumonias em um ano. E como eu, padre Jusemar, não olhar para trás e perceber que Deus ali me livrou de um mal maior, porque hoje Ele me queria como padre. Então são fatos da nossa vida, às vezes pequenos, ou alguns sinais que Deus já nos deu, para mostrar que apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações, Ele está cuidando de nós. Quantas vezes que eu já caí, cada tombo, quando eu morava lá em Minas. Uma vez eu lembro que eu estava de bicicleta fazendo bagunça com um monte de menino, fui fazer uma curva lá, a curva era meio fechada, a bicicleta não fez, né? Aí tinha uma cerca assim na frente, uns bambuzinhos secos, aí eu arrebentei a cerca com a bicicleta, puff, né? Vazei do outro lado, tinha arame farpado, tinha um monte de coisa, não acontecia nada, não arranhava, nunca quebrei um dedo. Eu já caí tanto, olha, caí de bicicleta, caí correndo, caí a cavalo, caí correndo de tanta coisa, e nunca aconteceu nada. Mas eu, padre Jusemar, se no momento de tribulação, eu não parar e olhar esses detalhes da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, que eu ainda estou jovem, fiz a barba, fiquei mais novo ainda, né? O pessoal perguntou, o senhor está diferente? Eu falei, a graça de Deus, né? Deixa a gente sempre jovem, né? Mas como não olhar para trás e não reconhecer o que Deus já fez? Por isso a fé exige esse primeiro passo, nós voltarmos o nosso olhar para trás e não ver só as dificuldades, não olhar só os problemas, mas olhar as intervenções que Deus já realizou na nossa vida. E uma segunda coisa importante, nós precisamos acolher os mistérios de Deus na nossa vida. Acolher significa abraçar tudo aquilo que Deus permitir que aconteça. Porque quando Ele permite alguma coisa, diz a carta aos Coríntios, que Ele nos dá uma graça para aquele momento. Se Deus nos permite uma dificuldade, se Deus nos permite uma provação, Ele vai nos dar uma graça tão maior do que aquela provação. Como eu, por exemplo, que fiquei com 10 pneumonias durante um ano. Deus deu para minha mãe, naquele momento, uma graça especial, para que ela tivesse sabedoria, para que ela tivesse fé em Deus, para que ela pudesse cuidar de mim e assim eu ficar bem. Então, gente, quando Deus permite alguma dificuldade na nossa vida, nós precisamos acolher Deus em nós e dizer assim: Senhor, é difícil para mim compreender esse momento, é difícil eu entender o que a minha família está passando, o que o meu marido está vivendo, o que a minha esposa está vivendo, o que os meus filhos estão vivendo, mas eu acolho os teus mistérios. Eu te acolho na minha vida, porque acolhendo o Senhor na minha vida, eu sei que o Senhor não irá me desamparar jamais. Isso é muito importante, porque quantas pessoas entram em desespero, quantas pessoas até abandonam a igreja, achando que por aí vão encontrar. Esses dias eu estava lendo aí que um pastor aí vai ter que indenizar uma pessoa, né? Que a pessoa pagou para ser curada de câncer e não foi. Aí ele pegou umas bufunfas boas dela, a senhora conta poupança, aplicação, ficou gorda, né? E aí ele vai ter que devolver. Mas por que o ser humano chega a esse ponto? Chega a esse ponto de dar
às vezes o que não pode para um homem em troca de uma cura, na verdade é porque não experimentou o Deus de Abraão. É porque não experimentou este Deus de Abraão, que pode até permitir que as provações sejam grandes na nossa vida, mas no último momento Ele vai dizer para nós: olha, eu providenciei aqui o que você precisa para vencer esta provação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a fé é uma coisa fundamental, é uma virtude essencial para a nossa vida. E a terceira coisa, ou o terceiro movimento, nós temos que nos esforçar para corresponder ao que Deus está nos pedindo. Se nesse momento da nossa vida, Deus nos pede perseverança na oração, nós precisamos perseverar. Se Deus nesse momento da nossa vida, Ele está pedindo que nós tenhamos paciência, nós precisamos esperar. Se Deus nesse momento da nossa vida, Ele está pedindo que nós olhemos para Ele e não olhemos para os nossos problemas, nós precisamos fitar os nossos olhos nele. E esses três movimentos que nós falamos, de reconhecer, de acolher e de corresponder, Abraão viveu. Porque Abraão correspondeu a Deus quando ele começou a subir o monte. Ele abraçou o mistério de Deus, ele começou a subir o monte e chegou até o último momento onde Deus interveio e realizou uma obra de salvação naquela vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós queremos nesta noite provar também da alegria de Abraão, porque a fé, meus queridos irmãos e irmãs, ela deve gerar no nosso coração alegria. Ela deve gerar no nosso interior alegria. Por que alegria? Alegria de saber que nós temos um Deus que não nos abandona. Nós pisamos na bola, nós erramos com Deus, nós vacilamos, mas Deus nunca vai nos deixar. Nunca. Ele não é como nós. As pessoas fazem mal para a gente, facilmente a gente esquece daquela pessoa, ou a gente não quer mais contato com aquela pessoa. Deus é diferente. Deus, mesmo que a gente vacile, ou que a gente em algum momento vire as costas para Ele, ou que a gente em algum momento seja até ingrato para com Ele, no momento em que nós mais precisarmos dEle, Ele sempre virá ao nosso encontro. Ele sempre virá ao nosso encontro. Por isso que nesta noite nós queremos pedir esta fé para a nossa vida. Porque a fé, meus irmãos e irmãs, ela não nos deixa desesperar. Semana passada eu fui acompanhar uma família muito amiga nossa lá do nosso seminário, no hospital, que o esposo foi diagnosticado com câncer e fez um tratamento, e o médico, depois de muita análise, muita pesquisa, reflexão, achou por bem que ele fizesse uma cirurgia da bexiga, retirasse a bexiga, para que não corresse o risco do câncer se alastrar. E eu fui lá para o hospital, fiquei lá com essa família, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. A cirurgia demorou 7 horas, e nós rezamos no quarto. Estava a esposa, estavam as 2 filhas e uma irmã desse senhor. Estávamos lá em oração, mas a gente percebia naquela família um sofrimento muito grande, porque é um momento tenso, é um momento delicado, mas em nenhum momento aquela família se desesperou, porque ela sabia que o mesmo Deus que cuidou de Abraão estava cuidando dela. E eu lembro que quando chegou 2 horas da tarde, o médico mandou chamá-la, e eu desci com ela, as meninas ficaram no quarto, eu desci com ela lá no andar de baixo para saber como havia sido a cirurgia, né? Descemos naquela euforia,
coração acelerado, e o médico disse para ela: olha, ocorreu tudo bem, o seu marido está bem, ele está muito bem, fale para as meninas, para toda a família, que ocorreu tudo bem e está tudo em paz. E aí eu lembro que todos nós ficamos emocionados, porque era uma cirurgia muito delicada. Imagine 7 horas numa mesa cirúrgica, quão delicado era, mas você escutar da boca do médico no final: ocorreu tudo bem. Todos ali se emocionaram, mas puderam contemplar a fidelidade de Deus a partir de um coração que crê. Por isso, irmãos, a fé é um dom. Por isso que a gente tem que pedir: Senhor, dá-me a fé, porque a gente não tem fé. Eu mesmo vou falar depois para vocês, eu estou lançando um livro hoje que fala sobre a fé. É importante a gente estudar, a gente conhecer, a gente saber o que é a fé, a gente ler reflexões sobre a fé. Mas acima de tudo isto, a fé é um dom que Deus quer nos dar. Por isso precisamos pedir. Se esta família não tivesse fé, ela teria ficado desesperada o tempo todo daquela cirurgia, ou ela teria ficado em aflição, ou ela teria ido buscar um pai de santo por aí, algum lugar para fazer um benzimento, algum lugar para entregar lá uma roupa daquele homem, para fazer uma consagração por aí. Mas não, aquela família se alimentou da Eucaristia, aquela família se alimentou da palavra, aquela família se alimentou da oração do rosário. E aí, com certeza, Deus manifesta o seu poder. E é essa graça que nós queremos pedir para Deus, porque eu posso dizer para vocês que Abraão, ele contemplou de um modo antecipado aquilo que Jesus disse a Marta em João 11, quando Lázaro havia morrido: não te disse eu, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Abraão veio muito antes de Jesus, mas de alguma maneira Abraão também experimentou o mesmo que Marta experimentou: se creres, verás a glória de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não se desesperem diante dos sofrimentos, não se desesperem diante das tribulações e das dificuldades, porque Deus não nos desampara. E como eu disse, se Ele permite algum